Prezados amigos, estamos aqui em mais uma aula do nosso curso auxiliar para a segunda fase da OAB. Esse nosso curso é de oficina de processo penal, né? Eu sou o Rodrigo Capobianco, nós estamos aqui no Legale Educacional e com esse nosso curso auxiliar, complementar à segunda fase da OAB, nós estamos construindo as peças que caem na segunda fase. É muito importante que o aluno, quando vá fazer a prova, tenha a segurança necessária para poder ele, sem professor, sem modelo, construir a sua peça. E por isso nós estamos paulatinamente construindo. Vocês sabem muito bem que toda a peça é dividida em 5 partes, que é o endereçamento, que é o preâmbulo, a narração dos fatos, o direito e o pedido. E nessas 5 partes nós vamos tratando item a item, não é? Primeiro o endereçamento, cada item, depois o preâmbulo e assim por diante. E quando você menos imaginar, você já se acostumou a construir a peça. Você vai treinando, vendo essas nossas aulas complementares e criando esse hábito de você construir a sua peça. Você vai vendo que você tem plena condição de se virar e construir muito bem a peça sem esquecer os itens fundamentais que valerão nota no dia da prova, ok? Na aula de hoje nós vamos analisar talvez, não sei, mas talvez a peça mais importante de todas. Cai muito na prova e na vida prática é a peça mais importante, que é o momento da defesa. Nós vamos analisar isso que está aqui na sua tela. Nós vamos falar de memoriais. Talvez seja das nossas aulas uma das, eu não posso adivinhar, né? Mas sem dúvida nenhuma, uma das mais relevantes. Você precisa saber fazer memoriais. E o curioso é que memoriais na vida prática não é a regra. Né? Os procedimentos, eles hoje, eles são imbuídos de uma certa celeridade e, tendo em vista a celeridade, os procedimentos acabam tratando as alegações finais não por escrito, e sim de forma oral, né? Nas audiências de instrução, você acaba tendo os debates, que na verdade são as alegações finais orais. Isso em regra é oral, né? E o juiz deveria dar a sentença na própria audiência final, né? Então, você tem esses debates ditos orais, né? E o juiz dá a sentença. Só que na prova da OAB, você não tem a menor condição de fazer debates orais, né? Não tem, a prova é escrita. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer a possibilidade de você apresentar memoriais. A defesa no processo penal, ela ocorre nesse momento, nas alegações finais, depois que foi feita toda a instrução, toda a colheita de provas, aí vem a acusação e dá as suas alegações, e a defesa toma conhecimento das alegações da acusação, e a partir desse momento ela vai lá e acaba podendo se defender completamente, né? Seguindo aí o princípio do contraditório. Então, memoriais é de suma importância. De suma importância já seria oral, mas nós temos a possibilidade dos memoriais serem de forma escrita, né? Memoriais escritos. Você não precisa colocar memoriais escritos, só memoriais, né? Mas é possível, em vez de ser oral, ser por escrito, ok? Qual seria a previsão legal para os memoriais? A previsão, na verdade, nós temos 2 previsões. No rito ordinário, nós temos a possibilidade de memoriais no artigo 403, parágrafo 3º, e no artigo 404, parágrafo único. Ok? Memoriais sempre ou é no 403, parágrafo 3º, ou no 404, parágrafo único. Qual que seria a diferença? Como é que eu vou optar pelo 403 ou pelo 404? Então vamos entender
que o artigo 403, parágrafo 3º, ele diz da complexidade do processo. O processo é complexo. Nós temos muitas testemunhas, muitos documentos, muitos volumes, réus, não é? Então, às vezes, diante da complexidade de determinado processo, não tem como o juiz, as partes primeiramente, analisar mais profundamente aquele processo oralmente. E o juiz também não tem como decidir ali na hora, diante dessa complexidade. Então, se o juiz perceber que na audiência de instrução ela se encerrou a instrução, quer dizer, foram todas as testemunhas ouvidas, o réu interrogado, se o juiz perceber essa complexidade, ele determina que o Ministério Público apresente memoriais no prazo de 5 dias e depois a defesa será oportunamente intimada para apresentar memoriais também no prazo de 5 dias. Então fiquem atentos que o prazo de memoriais 5 dias. Aqui a OAB sempre trata para você apresentar memoriais no último dia do prazo. Sempre acaba falando isso, a ideia de apresentar no último dia do prazo, né? Dessa maneira você precisa saber fazer a contagem processual penal, não é? E essa contagem como é que se faz? Você conta o dia do início? Não. Você começa a contagem no próximo dia útil, após a intimação. Então você tem que ver quando se deu a intimação, não é? Então se a intimação foi numa segunda-feira, terça é dia útil, começa na terça-feira. Se foi na sexta-feira, sábado não é dia útil, começa na segunda. Então começa no próximo dia útil. E se o último dia não cair num dia útil, ele se prorroga para o próximo dia útil seguinte. Então, se o último dia for um sábado, se prorroga para segunda-feira. Se for domingo, se prorroga para segunda-feira, né? Se segunda for feriado, se prorroga para terça, porque ele se prorroga para o próximo dia útil. Então, lembre-se que o prazo de memoriais, 5 dias. Então, falamos do 403, né? 403 é o caso de complexidade. Há uma outra possibilidade de memoriais nos termos do artigo 404, parágrafo único. O 404, parágrafo único, ele fala sobre diligência faltante. Diligência faltante. Às vezes você tem algum tipo de diligência faltante. Você tem ali, a instrução foi feita, todo mundo foi ouvido, o réu foi interrogado, né? Tudo que tinha para fazer naquela audiência de instrução foi feito, só que há uma pendência. Há um laudo que precisa ser juntado, uma precatória, tem alguma coisa faltante. Então o juiz não tem como concluir o processo, não tem como as partes se manifestarem oralmente e o juiz já dá a sentença, porque tem alguma coisa faltando. Então o que faz o juiz? Ele determina o encerramento da instrução, fica aguardando a diligência faltante e depois que for feita a diligência faltante, o juiz acabará intimando primeiro o Ministério Público para apresentar memoriais no prazo de 5 dias, também a mesma coisa, e oportunamente, depois que o Ministério Público apresentar os seus memoriais, a defesa também será intimada para apresentar memoriais no prazo também de 5 dias, ok? Então, nós podemos perceber que memoriais, seja com base no 403, parágrafo 3º, seja com base no artigo 404, parágrafo único, o prazo é o mesmo, é de 5 dias para apresentação de memoriais, ok? Bom, como é que eu vou escolher então? Como é que eu vou escolher entre o 403 e o 404? Nós temos que raciocinar o seguinte: complexidade, que é o caso do 403, complexidade é algo subjetivo, porque o que é complexo para mim pode não ser para os senhores e vice-versa, não é? Então o juiz pode achar que é complexo e de repente nem é, né? Mas enfim, complexidade é algo subjetivo. Diligência faltante
faltante do 404, parágrafo único, não é subjetivo, na verdade é objetivo. Diligência faltante ou você tem ou você não tem. Não tem como ficar tendo digressões ali para saber se tem ou não tem. Ou não tem e acabou, ok? Então, complexidade é subjetivo, diligência faltante é objetivo. Diante desse aspecto, você vai olhar o problema. Se o problema disser, falar, em algum momento cogitar que há uma diligência faltante, é objetivo, você vai usar o 404. Se não falar nada, silêncio, não mencionou diligência faltante, não precisa falar de complexidade, tá? Mas simplesmente não mencionou diligência faltante. Sobra para nós o subjetivismo do 403, parágrafo 3º. Em suma, teve diligência faltante, é o 404. Não teve, só pode ser o 403, ok? A nossa fundamentação. Aqui, ainda a título de argumentação, eu queria que vocês entendessem o seguinte. O procedimento do júri e também o procedimento do GCRIM, procedimento sumaríssimo. Então, júri e GCRIM, júri primeira fase e GCRIM, não prevê a possibilidade de memoriais. Não prevê a possibilidade de memoriais. Ele só fala em alegações finais orais, ok? Então não prevê a possibilidade de memoriais. Porém, na OAB já caiu memoriais no júri e já caiu memoriais no GCRIM. Caiu os dois. Como é que você vai argumentar isso? Então, se a lei não prevê, aí você tem que ter em mente que o procedimento comum ordinário, ele é base para todos os demais. E menciona o artigo 394, mais precisamente no seu parágrafo 5º, que na lacuna da lei, quando os procedimentos sumário, sumaríssimo ou especial, sumário, sumaríssimo ou especial, não prever algo, você vai ter a solução pelo procedimento ordinário. Então, como o júri primeira fase não previu, como o GCRIM não previu memoriais, você pode fazer memoriais? Sim, claro, pode ter complexidade, pode ter diligência faltante em ambos os casos, né? Então, se não previu, você vai usar, sim, do 403 ou do 404, que são os artigos dos memoriais, combinado com o 394, inciso 5º, né? Ali o 394, parágrafo 5º. Você vai combinar. Por quê? Porque você vai mostrar, olha, eu estou usando o 403 ou o 404, que é do procedimento ordinário, mas eu estou usando porque o 394 me autoriza, né? Na lacuna do procedimento sumaríssimo ou do procedimento do júri, nessa lacuna eu uso o procedimento ordinário. Então combine o 403, parágrafo 3º, o 404, parágrafo único, com o 394, parágrafo 5º, porque aí você terá uma ótima fundamentação. Ok? Muito bem. Dito isso, então vamos agora analisar as 5 partes dessa nossa peça memoriais. Começando pelo endereçamento que está na sua tela. Olha só o endereçamento. Sempre, né, pessoal? Começamos com isso, lembrando, nunca deve se abreviar. Até poderia, né, mas não deve porque o examinador pode efetivamente não entender a sua abreviatura. Isso pode dar problema. Então coloque tudo por extenso. Excelentíssimo senhor doutor. Depois o cargo que a pessoa ocupa. No caso, juiz de direito. Isso se nós estivermos na esfera estadual. Porque se fosse na esfera federal, seria juiz federal, né? Mas aqui seria juiz de direito. Muito bem. Juiz de direito da onde? Juiz de direito da vara criminal. Aí você vai mencionar se o problema disse primeira vara, você vai falar primeira vara. Se ele falou vara do juizado especial criminal, né? Se ele falou vara criminal federal, se é um caso do júri, então aí você vai ter essas variações. Em vez de vara criminal, será vara do júri ou vara do juizado especial criminal, depende da situação. Por isso que nós colocamos esse asterisco aí, para que você entenda que pode ter variações, né? Mas sempre lembre, é juiz de direito que trabalha numa vara
pensa assim que você não erra, né? E a vara criminal está dentro de uma comarca, né? Da comarca de onde o processo estiver rolando, onde o processo estiver acontecendo. O problema, ele menciona a cidade em que o processo está acontecendo, né? A comarca de onde é. Agora, se eventualmente a OAB não mencionou qual seria a cidade, qual seria a comarca, então nós devemos ali colocar 3 pontinhos, né? Coloca os 3 pontinhos que você não erraria. Tá tudo certo se você fizer isso, ok? Tá faltando um item apenas no nosso endereçamento, que vocês já sabem qual que é, esse aqui, ó, autos número 3 pontinhos. Então, sempre faça essa referência. Memoriais não é uma petição inicial. E na medida em que não é uma petição inicial, nós temos que colocar ali autos número 3 pontinhos. Poderia colocar processo número 3 pontinhos? Claro, mas autos sempre resolve, né? Então, se você se acostumar a falar autos, você nunca vai errar, porque autos serve para autos do inquérito, autos do processo, autos da execução, né? Autos número 3 pontinhos, uma referência para que a sua peça consiga chegar no lugar certo, ok? Então esse endereçamento você já está se acostumando com ele, trate de forma séria, sempre tome cuidado, né? Tem que ter uma seriedade para não errar. Então, firme bem, consiga entender bem como é que se constrói esse endereçamento, que você não terá nenhum tipo de problema com isso, ok? O próximo item da nossa peça, muito relevante, muito importante, é o preâmbulo, porque no preâmbulo a gente diz quem vem entrar com o quê, não é? Qual é a fundamentação, qual é o artigo, portanto está na sua tela aí o preâmbulo. Como é que a gente começa o preâmbulo? Olha lá, fulano, né? Claro que a OAB vai dizer se é João, se é José, aí você coloca, né? Fulano, qualificado nos autos em epígrafe, que lhe move a justiça pública. Colocamos um asterisco aqui, porque justiça pública se a ação for pública, né, pessoal? Porque se a ação for privada, aí quem vai mover a ação é o querelante, né? E você tem que dar o nome do querelante, que lhe move fulano, ou Beltrano no caso, né? Mas aqui no caso, justiça pública se a ação for pública, se quem moveu a ação foi o Ministério Público, ok? Por seu o quê? Seu advogado, ao final firmado, não precisa de procuração, tudo bem? Ah, mas e se eu mencionar a procuração anexa? Sem problema, não vai perder ponto por isso, mas não precisa. Né? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência a apresentar, hein? Memoriais você não interpõe, você apenas vem apresentar. Apresentar o quê? Você já sabe, né? Memoriais. Precisa ser memoriais escritos? Não, isso seria uma redundância, né? Mas eu já vi vários alunos colocarem e não perderam ponto por isso também. Isso não é o que pode te assustar. Mas, enfim, o nome é mais simples do que se imagina. Memoriais, nos termos de que artigo? Nos termos do artigo 403, parágrafo 3º do CPP, e colocamos aqui o asterisco pelas variações, né, pessoal? Acabamos de mencionar para vocês que pode ser o 404, parágrafo único, e pode ser também que nós temos que mencionar o 403, parágrafo 3º, ou 404, parágrafo único, combinado com o 394, parágrafo 5º. Isso quando for júri, quando for GCRIM, você vai ter que fazer memoriais com essa combinação, ok? Pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, o que é a forma de você terminar o parágrafo, né? Para você ter ali uma leitura mais agradável, mais harmônica no seu texto, você diz pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, né? Então, com isso, a gente terminou o segundo item, que é extremamente relevante, que é o preâmbulo, né? A folha de rosto. O examinador vai olhar lá para saber se você acertou, não é? A peça, e acertou a fundamentação, você já está ganhando pontos, você está ganhando a prova, pessoal. Conseguiu construir até aqui, já foi muito bem, né? Próximo item, terceiro item, qual que é? Vamos lá? Narrativa dos fatos, está lá na sua tela, olha só, narrativa dos fatos, você diz o quê? Conta o histórico. Você diz
resumidamente tudo que se passou, faz um resumo, né? Então, pessoal, você deve imaginar que o juiz, ele não tem o processo na sua mão, não tem o processo. Ele só tem a sua petição. E é a sua petição que vai direcionar o juiz, é a sua petição que vai mostrar para o juiz o que está acontecendo, né? Qual é a acusação, o que foi feito de instrução, ouviu testemunhas, o que aconteceu, o que o MP falou em memoriais, isso também é um ponto relevante, né? Tudo isso acaba sendo importante para que o juiz consiga se direcionar, consiga entender o que está passando. Enfim, você vai copiar o problema muitas vezes, fazendo alguns ajustes, evidente, você não vai atacar o seu cliente, né? Seria inconcebível, sempre vai usar a hipótese, teria praticado, não é? Está sendo acusado de, isso seria o ideal, mas também você vai ter que fazer alguns cortes, porque geralmente copiar o problema que é grande, que é bastante grande, às vezes vai ficar faltando folha para você argumentar, né? Então faça um resumo, mas não deixe de fazer, tá, pessoal? Não negligencie a narrativa dos fatos, porque no contexto geral ele acaba sendo relevante, ok? O próximo item qual que é? O próximo item é o direito, né? Desenvolver as teses, você deve argumentar. Agora é a hora, sim, de você dar a sua opinião, agora é a hora de você pontuar aqui, item a item, todas as teses. Tudo que você tiver para falar, vai falando de uma, depois fala da outra, se organize para fazer a coisa adequadamente. Né? Então, o desenvolvimento das teses, eu quero deixar claro para os senhores o seguinte. As teses que são de mérito, quais são? São aquelas que atacam o crime, não é? Por exemplo, que fala do fato típico, fala das excludentes de ilicitude, né? Aquelas que falam da culpabilidade, essas são as teses de mérito. Além disso, também aquelas que falam da autoria, além da materialidade e da autoria, né? Falta de provas e outros assuntos também entram no mérito. O que mais que nós temos no mérito? Pena. Então aqui você tem que tomar um cuidado grande com um detalhe. Assim, um detalhe importante. Memoriais, em regra, tá, pessoal? Tem uma exceção, mas em regra, ele está encerrando o processo. O processo já está maduro, o processo já está pronto para o juiz decidir. E como é que o juiz termina o processo? Condenando ou absolvendo. Condenando ou absolvendo. Né? Então, geralmente, nos memoriais, você vai ter a condição de pedir a absolvição. Mas sempre você tem que lembrar que o juiz pode condenar. É a segunda opção, ou ele absolve ou ele condena. Então, nos memoriais, pessoal, você vai pedir a absolvição, vai ter argumentos relacionados à absolvição, mas também tem que pensar na condenação. E pensando que ele pode ser condenado, aí você vai atacar a pena sim. Você vai mostrar que tem que ser afastadas as agravantes, consideradas atenuantes, tem que ser fixado o regime melhor para o seu cliente, tem que ser substituída a pena de prisão por restritiva de direito, tudo que for a benefício do seu cliente, você vai falar aí, né, nos memoriais, porque na sequência o juiz ou vai absolver, acatando uma das suas teses, ou vai condenar. E aí você tem uma série de argumentações também, mesmo na condenação. Né? Porque nesse caso, pessoal, é também uma defesa. Defender um cliente criminal não é só buscar a sua absolvição, é sim, sem dúvida nenhuma, também buscar o melhor para ele, a pena mais reduzida, as melhores condições para cumprir a pena. Tudo isso é relevante quando nós falamos de uma defesa criminal, ok? Então não perca de sintonia que você pode sim atacar o mérito. Só que eu queria chamar a atenção para o júri. Muita cautela, porque no júri, ao final da primeira fase, o juiz não pode condenar.
O juiz não pode condenar. Ao final da primeira fase do júri, o juiz não condena nem absolve, tá, pessoal? Porque no júri, quem condena ou absolve são os jurados, ao final da segunda fase. Então, eventualmente, se você estiver falando de memoriais no júri, o seu argumento não pode ser direcionado nem à absolvição e nem a atacar a pena. O seu argumento tem que já ser no sentido da pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, que são as 4 possibilidades para encerrar a vara do júri. Então, quando se trata de memoriais, tem essa atenção. Se for júri, jamais absolvição ou condenação, jamais 386 ou atacar pena, jamais. Júri é pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, e os argumentos têm que ser em cima disso. Agora, se não for júri, aí você está livre para pedir absolvição e também para discutir a pena, ok? Além dessas teses, você pode ter uma tese que não é de mérito. Você pode ter uma tese de extinção da punibilidade, você pode ter uma tese de nulidade, e aí devemos lembrar que as teses que não são de mérito devem ser argumentadas aqui, neste momento aqui, ó, aqui na narrativa do direito, em preliminar. Ok? Em preliminar. Aí, neste caso, se você tiver uma tese de mérito e outra que não é de mérito, no mérito, você primeiro fala, divide. Primeiro fala preliminar, ou preliminares, sei lá, né? O processo está evado de nulidade, por isso, por aquilo, ou está extinta a punibilidade pela prescrição, e descreve, e aí coloca lá no mérito, o réu merece ser absolvido, impronunciado, absolvido sumariamente, dependendo da situação que se mostrar sendo júri ou não sendo júri, não é? Você pode ter as teses subsidiárias. Então faça essa divisão na sua argumentação, ok? E para finalizar, nós temos ali essa parte, que é o pedido, né? Então, diante do exposto, você vai requerer o quê? O processo está terminando, né, pessoal? Então você requer que a ação seja julgada improcedente. Quando você entrou com a ação, com a queixa, você pediu para que a ação seja julgada procedente. Aqui você está pedindo que a ação seja julgada improcedente. Para quê? Para absolver o réu. Absolver o réu. Agora, absolver o réu se não for do júri, hein, pessoal? Por isso nós colocamos o asterisco aqui, porque se for do júri, você vai pedir para impronunciar, absolver sumariamente, desclassificar, ou até mesmo para pronunciar, afastando qualificadoras, mas nunca para absolver, ok? O réu, absolver o réu é tudo que não é vara criminal. Nos termos do artigo 386, a absolvição é no 386, aí você vai ter que escolher um inciso, porque tem vários incisos lá, né? 7 incisos, e você tem que escolher o inciso certo. Aqui também colocamos um asterisco, porque se for júri, jamais pode ser o 386. Se for júri, só pode ser 413 pronúncia, 414 em pronúncia, 415 absolvição sumária ou 419 desclassificação. É o que pode ser no júri, hein? No júri, nunca 386. Agora, fora do júri, sim, 386. Não é? E é claro que nós podemos ter aqui também teses subsidiárias, né? Ou subsidiariamente, que seja anulado o processo, ou extinta a punibilidade, você pode ter teses subsidiárias, né? Na oportunidade de não ter tese subsidiária, você vai colocar simplesmente como medida de justiça, mas lembre-se, eu coloquei até um asterisco aí, porque pode ter teses subsidiárias sim, ok? Aí você coloca lá o local, a data e o advogado, OAB, 3 pontinhos. Advogado, OAB, 3 pontinhos, né? Os alunos, às vezes, por uma falta de atenção, arrolam testemunhas aqui. Tudo errado, hein, pessoal? Vai perder ponto, hein? Arrolar testemunha só se for na resposta ou na queixa, mas nos memoriais, jamais, ok? Bom, então, com isso, a gente conclui a construção, aqui na nossa oficina, né, de processo penal, a construção dessa nossa peça chamada de memoriais, ok?
Muito bem, então é isso aí. Peço que vocês continuem estudando, continuem se dedicando, não é? Porque certamente vocês terão êxito no final. É só se dedicar, se concentrar, rever esta aula, rever outras aulas, que você estará bem preparado para a segunda fase, ok? Um abraço e até a próxima.